Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Neste vídeo eu quero vos falar a mensagem subordinada ao tema higiene espiritual. Higiene espiritual está baseado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 23, versículo 25 e 26, que nos diz sobre os fariseus hipócritas. Jesus está falando com um grupo da sua época, os fariseus, os escribas da época. O Senhor Jesus usa um exemplo para revelar a mensagem, a conduta, a religiosidade dos fariseus, dos escribas, dos judeus da época. Ele compara-se ao copo e ao prato. Está lá no texto de Mateus 23, versículo 25, 26. Vamos ler o que diz lá. Ai de vós, veja o que Jesus disse, ai de vós, escribas e fariseus, que limpais primeiro o exterior do copo e do prato, contudo o interior está sujo de rapina. Jesus chama-os de cegos, para que eles limpassem primeiro o interior do copo e do prato. Era isto que Jesus veio ensinar, estava ensinando aos fariseus e aos escribas. Então, meu irmão, higiene espiritual. Por que este tema? Por que este título? Porque na época de Cristo havia pessoas muitíssimas exigentes com a higiene física. É este povo, este grupo que li convosco, fariseus e escribas, eles tinham uma exigência gigantesca com a higiene física. Não podia nem comer com as mãos sem lavar. A higiene física deles era gigantesca, mas era algo externo, era algo que estava pelo lado de fora. Era uma higiene física e não espiritual. Os fariseus, os escribas, tinham uma higiene externa gigantesca. Era um zelo demasiado. Devemos ter a limpeza, a higiene física externa. Devemos. Mas se pararmos somente aqui, estamos incompletos, porque a higiene está em duas dimensões: a física
e a espiritual. E este grupo, fariseus e escribas, não tinham as duas, só tinham uma. E aí Jesus foi de frente com a doutrina, a crença, o ensinamento deles, e disse: não se limpa o exterior do copo e do prato. Somente o exterior do copo e do prato não se limpa. Nós devemos limpar o interior do copo e do prato. Era o ensinamento de Jesus, a higiene espiritual, não só física, como os fariseus e os escribas praticavam, mostravam. Então, os fariseus e os escribas só tinham a higiene física e eles deixavam os padrões morais e espirituais que tinham estabelecidos. Eles deixavam de lado os padrões morais e espirituais e praticavam uma higiene física visível. Meu irmão, não adianta nós termos corpos limpos por fora e sermos impuros por dentro. Vou repetir. Não adianta termos o corpo limpo, mas por dentro sermos impuros. É o que nós contemplamos. Muita gente limpa, higiênica por fora. Coisa linda, cheirosinho, limpinho, que dá gosto, mas por dentro está impuro, estamos sujos, estamos com odor do ódio, do rancor, do pecado, da inveja, da fofoca. Veja, e aí vai, meu irmão, não adianta nós tomarmos um banho físico e praticarmos a higiene física e, contudo, espiritualmente estamos impuros, vivendo no pecado, no adultério, na mentira, na fornicação. Veja, meu irmão, isto não é bom. Não basta nós temos o corpo limpo, nós temos o corpo limpo e a alma suja. Não converso com meu irmão, desprezo meu irmão como o fariseu e os escribas faziam. Eles desprezavam, rejeitavam o próprio Cristo e vinham com aparência de verdadeiros servos de Deus, verdadeiro cristão da época, os religiosos, os perfeccionistas. Eles vinham com esta imagem externa, mas internamente Jesus foi na ferida. Vocês estão como o copo, vocês lavam o copo
só externamente e interna o copo está sujo. Vocês lavam o prato só por fora, mas por dentro o prato está sujo. Vocês são igual sepulcro caiado, que pinta por fora, mas por dentro está podre, está sujo, está fedendo. Deixa esta religiosidade, ó fariseus, ó escribas. Está cheio de escribas e fariseus dentro das igrejas que mostram uma aparência belíssima, uma higiene belíssima por fora, mas por dentro estamos contaminados, impuros, sujos, com o odor do pecado. Deus conhece, Jesus conhece os fariseus, os escribas, o cristão por dentro. Ele conhece-nos por dentro. Não adianta termos uma imagem limpa por fora e limpar o nosso interior. O que somos por dentro, refletimos por fora. O que somos por dentro, refletimos por fora. Tem que vir lá de dentro para fora e não de fora para dentro. Era o que os fariseus e os escribas praticavam. Antes de Jesus chegar, os fariseus, os escribas, anunciavam as escrituras nas sinagogas e oravam diante das pessoas. Pareciam ser grandes piedosos, pareciam ser tão piedosos, mas era algo somente externo e não era interno. Então, antes de Jesus chegar, eles iam para a sinagoga ensinar as escrituras, oravam perante o povo, mostravam-se que eram piedosos, mas não eram. Até Jesus chegar. Quando Jesus chegou e deparou com eles frente a frente, Jesus falou sobre o copo e o prato, que representava eles, que eles estavam só limpos por fora, mas por dentro estavam sujos, precisando ser lavados, purificados, santificados pelo Cordeiro de Deus, que tira, aleluia, o pecado do mundo. Aleluia, glória a Jesus para sempre. Então, a partir deste dia, os fariseus encontraram alguém que descobriu a sua falsidade religiosa. Jesus desmascarou a religiosidade dos fariseus, dos escribas e de alguns judeus da época. Aleluia! Jesus é a verdade. Ele é a verdade. Eles
era um grupo, um povo que honrava a Deus com seus lábios, mas o seu coração estava longe do Senhor. Tem muitos de nós que estamos honrando a Deus, louvando, adorando a Deus, mas somente de lábios. O nosso coração está longe do Senhor, sem comunhão, sem respeito, sem zelo, sem amor. Ah, meu irmão, o Senhor está nos vendo. Ele conhece-nos. Ele conhece quem honra Ele só de lábios. Mas o coração está longe dele, sem compromisso, sem sinceridade, sem verdade, sem temor. Estou perdendo o meu tempo, eu estou enganando eu mesmo. A Deus ninguém engana. Os fariseus honravam, os escribas, os judeus honravam a Deus somente numa aparência de lábios, mas o coração estava longe, bem longe do Senhor. Veja, isto define o caráter deles de hipócritas. Eles tinham o caráter de hipócritas. Jesus chamou-os de hipócritas. Cegos. Limpa primeiro o interior do copo e do prato, limpa seu coração, a sua alma, o seu espírito. Aí todo o seu corpo estará limpo. Aleluia! Esta é a mensagem, irmãos. Guarde esta reflexão. Higiene espiritual. Não adianta termos corpo limpo, mas alma suja, o espírito sujo, contaminado. Não adianta corpo limpo e interior sujo. Fique com essa reflexão e que Deus nos ajude a vivermos o que ouvimos aqui neste momento, que possamos ter uma higiene espiritual que vem de dentro para fora, que nós possamos já estarmos limpos, lavados, o sangue de Jesus Cristo que nos purifica, somente o sangue de Jesus que nos purifica por dentro de todas iniquidades. Deixe Jesus te purificar, te santificar, te limpar por dentro. E aí estaremos seguros, aleluia, na presença de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Querendo Deus, estaremos aqui no próximo vídeo. Amém e amém.